Após uma semana marcada por uma aversão a risco nos mercados, impulsionada por preocupações com o novo coronavírus na China e desaceleração da economia norte-americana, o foco desta semana são dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Quem já está conectado aqui com a gente para falar sobre os destaques da agenda econômica é a economista-chefe do PicPay, Ariane Benedito. Uma boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Quais são os principais fatores, Ariane, que devem impactar os mercados nesta semana, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? O assunto dessa semana, acho que o protagonista da agenda vai ser a inflação. Apesar da gente ter dados de atividade na China, os PMIs saindo por lá, a gente tem dados de fiscal aqui no Brasil também que devem movimentar essa agenda, mas o principal vai ficar concentrado, de fato, acho que o mercado vai olhar mais, os investidores vão dar um peso maior para os dados de inflação. Não só aqui no Brasil, com o IPCA 15 sendo divulgado amanhã, né, nessa terça-feira, que significa a prévia do IPCA cheio, do nosso índice oficial de inflação, e o PCI nos Estados Unidos, que é o indicador oficial de inflação utilizado pelo Fed, o Banco Central Americano, para a tomada de decisão de juros, né? Então, por mais que a gente tenha que dividir a atenção com outros indicadores, inflação vai ser o assunto principal. Você citou agora a prévia da inflação. O que a gente pode esperar dessa divulgação? A expectativa para o IPCA 15, né, vale lembrar que ele acaba sempre vindo um pouco mais estressado, que o IPCA não é uma regra, mas a gente consegue ver esse comportamento com mais frequência, e sai, então, dessa queda que a gente observou da inflação em dezembro, né, perdão, em janeiro, que foi muito por conta do grupo de habitação, energia elétrica, o bônus de Itaipu, que pesou bastante, né, trazendo essa inflação mais baixa, mas agora esse fator sai da conta e a gente passa a ter o peso de energia elétrica, que é um peso significativo para o grupo de habitação, jogando essa inflação para cima. A gente também tem alguns efeitos sazonais para essa inflação, como o caso de cursos, né, o grupo de educação, com o reajuste das matrículas, tanto, né, para cursos superiores como para cursos fundamentais, toda a grade, né, de educação acaba passando por esse reajuste e também pesa dentro da inflação. O contraponto é observado pela questão de alimentos, que é a grande preocupação, né, e que a gente tem ali uma inflação desacelerando na medição mês contra mês, porém ainda muito pressionado. A gente deve ter a contribuição de alimentos significativa dentro da inflação. E, por fim, o grupo de transportes, que deve manter o peso para transportes públicos, como a gente já havia visto esse movimento inflacionário desde o final do ano passado, deve continuar, mas um ponto positivo é que passagens aéreas devem desacelerar na nossa projeção 15% e deve trazer um pouco de alívio para essa inflação mais pressionada para a medição de fevereiro. Agora, mudando um pouquinho o assunto, quais as expectativas para o dólar e commodities, né? Queria saber se as recentes quedas, elas ajudam na inflação global. Ela deve ajudar sim, né, João? Mas a gente acredita que isso deve ser um movimento pontual, principalmente para dólar, né? Acho que a commodity ainda está conseguindo se manter um pouco mais nesse sentido. Tem uma tendência clara de queda, e por mais que ela suba em períodos que a gente tem a sazonalidade, ou se a gente acontecer, por exemplo, né, que essa questão das guerras, das crises geopolíticas, elas se estendam um pouco mais do que o esperado, com esses ruídos de fim, né, por conta do novo governo de Donald Trump, que vem negociando aí para fim das guerras ao redor do mundo. Ainda assim, a gente deve ter, mesmo com esse cenário, né, se a gente tiver essa dispersão de negociações, ainda assim as commodities devem permanecer em patamares que ajudam a inflação. No entanto, o dólar não, né? O dólar, o cenário é diferente. A gente espera que, por mais que a gente tenha um arrefecimento dessa depreciação do real no curto prazo, os riscos à frente ainda apontam para um dólar mais forte, né? Ou seja, a gente pode ver o dólar não a R$ 6, mas muito próximo disso, por conta que o que a gente tem de impacto para frente na agenda, seja ela internacional ou doméstica, acaba fazendo com que o real tenha dificuldade na competição com moedas globais e principalmente com o dólar. Perfeito. Eu conversei com a economista-chefe do PicPay, Ariane Benedito. Sempre um prazer tê-la aqui no Mercado e Companhia, Ariane. O prazer é todo meu. Uma boa semana a todos. Um abraço.